Olá e muito bem-vindo ao Literatura Falada. Nesses dias aí que antecedem o carnaval, me veio a lembrança de um conto do Machado de Assis, não sei se vocês conhecem, um conto publicado em 1874 e que se chama Um Dia de Intrudo. Ele se passa, como diz o narrador, na época em que o carnaval se chamava Intrudo. Então é um conto muito curioso, é um conto muito divertido, muito dinâmico. Ele ainda é daquela fase do Machado que a gente fala anterior a Memórias Póstumas, a primeira fase do Machado de Assis, e nessa história, uma história meio extensa, um conto extenso, a gente acompanha aí os preparativos para um dia de intrudo, que era uma espécie de carnaval da época. E a gente vê aí a Dona Angélica com seus 5 filhos, e junto com parentes, com amigos, eles fabricavam limões de cheiro, era um costume da época, e esses limões de cheiro seriam atirados nas pessoas a título de pregar-lhes peça. Como de costume, os mais engajados na festa se encarregavam de dar verdadeiros banhos uns nos outros. Esses banhos nem sempre eram aceitos com humor, o que reforçava a diversão e a bagunça. É um texto bem curioso que vale super a pena ser lido, né? Mas não foi só Machado que trouxe o intrudo para a literatura do século XIX. Raul Pompeia publicou um conto no ano de 1883 chamado O Último Intrudo, e Arthur Azevedo, na peça O Pilontra, também abordou essa festa que foi definida por Martins Pena como um jogo bárbaro, pernicioso e imoral. Mas você já ouviu falar do intrudo? Você conhece o intrudo? Então vamos rapidamente a ele porque a história é curiosa. O intrudo foi uma das primeiras manifestações carnavalescas ocorridas no Brasil, e ele chegou aqui no país por volta do século XVII, junto com os demais costumes portugueses. Então ele chegou com os portugueses, e ele pode ser considerado como uma espécie de fase de gestação do nosso carnaval de rua. Então ele remonta às práticas medievais, né? Como todo o carnaval, ele remonta às práticas medievais que antecediam o período da Quaresma, carregando ainda tradições pagãs de origem romana. O intrudo foi praticado no Brasil colônia e no Brasil império, principalmente pelas classes mais populares da sociedade, muito embora todas as pessoas participassem de alguma forma da festa. O intrudo consistia em uma série de jogos e brincadeiras. Então, por vezes a gente ouve jogo do intrudo e por vezes intrudo apenas. Em uma dessas brincadeiras eram utilizados grandes bonecos feitos de madeira, e esses bonecos eram chamados de intrudos. O intrudo consistia ainda na ocupação das ruas das cidades, mas também nos espaços rurais e mesmo dentro das casas, onde a população realizava brincadeiras nas quais se jogavam água, farinha e polvilhos, além de outros líquidos, como os denominados limões de cheiro, além de café, tinta, groselha, lama e até urina. Como sabemos, o carnaval é uma festa cultural que teve início nas festas folclóricas e populares francesas medievais e renascentistas. E o Brasil, como não podia deixar de ser, é herdeiro dessa tradição. Porém, a gente sabe que a gente tem aí uma maneira peculiar de promover a peça e de vivenciar a peça. E isso vem desde os nossos primórdios. Então, ao carnaval, né, a essa festa folclórica originada aí na tradição francesa medieval e renascentista, se junta o intrudo, que, como eu disse, veio de Portugal e que você pode aí conhecer um pouco por meio desse conto do Machado, Um Dia de Intrudo, e soma-se ainda as procissões religiosas, que os estudos sugerem ser os antepassados aí das hoje internacionalmente conhecidas escolas de samba, os batuques africanos, os cucumbis, os maracatus, os afoxés, os préscitos de inspiração europeia, o frevo, etc. Quer dizer, é uma festa aí que reúne, que congrega várias tradições, dentre elas o intrudo. Voltando ao século XIX, esse universo aí da
uma desordem, né, de suspensão temporal, de prazer, gozo, riso desmedido, de fantasia, dos excessos, enfim, recebeu atenção controversa dos nossos intelectuais na imprensa diária a partir de meados do século XIX até aí o início do século XX. Nesse período se estabeleceu uma ferrenha campanha que buscava acabar com o intrudo, né, de caráter mais popular, para dar lugar ao carnaval mais, entre aspas, civilizado, né, de modelo europeu, de Veneza, por exemplo. Manuel Antônio de Almeida, José de Alencar, o já citado Machado de Assis, Raul Pompeia, Olavo Bilac e outros tantos abordam o carnaval e o intrudo tão popular e tão polêmico, sobretudo em virtude do debate que se estabelece com relação ao jogo e as opiniões antagônicas e eventuais campanhas contra ou a favor da prática, sendo que o repúdio era o que predominava. Houve um momento transitório em que o embate entre as práticas do intrudo e o carnaval à moda europeia foi o foco de atenção, e isso revelava posicionamentos ideológicos em que conceitos como nacionalidade, identidade cultural, tradição estavam em pauta. Ao longo do século XIX e no início do século XX, foram publicados alvarás, avisos oficiais, portarias, proibindo a realização do jogo do intrudo. Mas somente em 1904 o jogo começa a perder o espaço das ruas, devido ao empenho do prefeito Pereira Passos, muito embora ainda fosse presente no universo doméstico, e aí seguramente tem ainda suas raízes no nosso carnaval de rua, enfim. Se você não conhece o conto do Machado, super vale a pena ler. Você encontra o conto em domínio público, só você digitar na sua plataforma de busca Um Dia de Intrudo, Machado de Assis, domínio público, e você vai encontrar o texto. É uma leitura super divertida, e você pode não apenas se divertir com a leitura, mas também experienciar um pouco o que era esse carnaval, essa festa primeira, né, que chegou ao Brasil, talvez antes mesmo do que a tradição mais que se perpetuou mesmo do carnaval. Quer dizer, essa é a frase embrionária do nosso carnaval, que é super curiosa e que a gente acompanha aí por meio do conto do Machado de Assis. Se gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro.